Será que temos sido cegos e não estamos enxergando o tempo do fim? Primeiro, terremotos em vários lugares. Haverá fomes em vários lugares. Fomes. 1/3 da população mundial passa fome. Haveriam pestes. O que seriam pestes? Flagelos, doenças incuráveis. Sabemos que a AIDS, o HIV ainda não tem cura. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Isso tem se cumprido. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o homem se tornaria sem afeição. Nunca se ouve, escuta o que eu vou dizer, uma sociedade tão pervertida como a sociedade atual. Um povo tão incrédulo, tão anti-Deus, tão sem afeição natural, como é o povo atual. E para mim, um dos maiores sinais da volta de Cristo não são nem esses na natureza. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O segundo sinal nunca houve como ele. Não tem registro na história onde a igreja tem se corrompido como a igreja moderna, a igreja atual. Será que estamos cegos de ver o que a igreja virou? Nós estamos nos dias de Jesus na porta do templo, e eles fazendo comércio na porta do templo. Quantos cambistas não estão nas igrejas hoje? Falsos profetas, assassinos de cristãos. Isso que você tem visto na televisão, isso que você tem visto na igreja moderna, não é evangelho. Os tais, Paulo diz, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé, enganando famílias inocentes, povos e multidões. Esse é o maior termômetro absurdo de uma igreja grande aí, uma igreja grande do estado de São Paulo. No final do ano passado, cobrou da igreja o trízimo, 3 vezes o valor do dízimo. Eles devem achar que nós somos idiotas, somos tolos. Sinal do tempo do fim. Haverão muitos falsos profetas. Outro versículo diz: e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem nunca ouviu falar do Benny Hinn? Quantos prodígios ele faz, quantos sinais ele faz, mas é um falso profeta. Você já viu o tipo de evangelho que a igreja moderna vive? Não tem renúncia, não tem cruz, não tem porta estreita, não tem amor ao próximo. Coisas absurdas, patéticas. Uma mulher profetizando no ministério. Eu profetizo que Deus vai levantar cantores para cantar no meio secular, para cantar no meio secular. Isso não é uma profecia, isso é uma maldição. Você tem visto as denominações, elas enalteceram o ministério, o modismo denominacional, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai numa igreja pentecostal e é o pentecostalismo que é defendido. Na tradição é o tradicionalismo e os seus patriarcas, mas não a palavra de Deus, não a pessoa do Senhor Jesus, não a doutrina dos apóstolos. Por isso tem se aceitado adultério dentro da igreja, fornicação, escândalo, lavagem de dinheiro. A Bíblia diz em Malaquias que farei diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Quando Deus olha do céu hoje, não há diferença mais entre o ímpio e entre o justo. Formando gerações. Igreja, ouça a voz e a palavra de Deus. Templos, gerações de cristãos mortas, doentes, fracas e condenadas.
Nem o outro tempo, nem a Inquisição papal, nem o Holocausto judeu, nem o nazismo, o comunismo levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. A igreja moderna não produz salvos, produz condenados. A igreja moderna, você não conhece a verdade que liberta, João 8,32, você conhece a verdade que condena. Essa passividade que é pregada, esse mundanismo, esse mercantilismo dentro da igreja, é o maior sinal. Encontros de carnaval, retiros espirituais, onde jovens teriam que ter experiências com Deus. Casais, a menina volta de lá grávida. Pastores que 20, 30 anos atrás, se pecassem, eram excluídos do cargo. Hoje adulteram e mantêm igreja, manda os membros embora, mas não saem. Mesmo que você não entenda, não creia, não saiba, isso é inevitável, vai acontecer. E todos nós estamos marcados pelo tempo do fim. Haverá ascensão de um governo único e mundial, e essa será a maior marca do fim. A Bíblia diz que haverá um só governo, uma só moeda e um só governante. Por isso que as igrejas estão aliançadas com o mundo. Você está entendendo? Porque é um cumprimento bíblico a apostasia das igrejas. Políticos e pastores andando junto, mídia, TV e igreja andando junto, pecado e santidade andando junto. É o cenário perfeito para que o anticristo se acenda e não haja oposição de ninguém contra o governo dele, e até apoio de muitos cristãos. Você está dormindo, o diabo está trabalhando. Você está assistindo novela, o diabo está trabalhando. Você está choramingando por causa de algo banal, o diabo está trabalhando. Você está se prostituindo, pecando, fornicando, ele está trabalhando. Existem hostes das trevas, de altíssima hierarquia, atuando em todo o sistema humano, e nós estamos dormindo. Sabe o que nós estamos fazendo? Enquanto tudo isso ocorre, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Eles casavam, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que de repente veio o dilúvio e os levou. Estamos como nos dias de Noé. Comer e beber, bens materiais, viagens, roupas, negócios, casas, carros, interesses, vaidade. Casavam-se e davam-se em casamento, preocupado com as paixões, relacionamentos, namoros, casamentos, meninas, beijos, abraços, ficar. Todos os relacionamentos. Essa é a preocupação da igreja moderna. Estarão dois no campo, um será deixado, outro levado. Cuidado, você crente que divide trabalho com outro crente. Ele pode ir, você não. Estarão dois numa cama, um irá, outro não. Cuidado, marido incircunciso que não gosta de Deus. A tua mulher pode ser arrebatada e você vai ficar, ou vice-versa. Não é todo mundo que vai, não é todo mundo que sobe. Por quê? Estamos preocupados com deleites, prazeres, trabalho, ocupações. Cristo tem sido o último em nossa vida. Quando eu digo Cristo, não é um método farisaico que temos de adorar, é a prática de amar o próximo, renunciar, é a prática altruísta, é a vida cristã diária em todas as ações. Sabe o que mais assusta? Igreja, todos nós estamos comprometidos com esses fatos. É inevitável, igreja. Está chegando no nosso país. O mundo está de perna para o ar. O inferno, o abismo foi aberto. As hostes estão saindo. Os demônios estão povoando a terra. Estão matando, enganando, roubando, destruindo. Amanhã pode ser você. Você pode estar num laço, você pode estar atado até o pescoço de engano, de cegueira, de vaidade, de soberba, e pode ser tarde para você.
Não me importa se você vai ser curado dessa ferida emocional, não. Não me importa se você vai ter sua casa ou não. Não me importa se você vai ter um bem material, uma satisfação emocional. Não me importa, eu estou preocupado com a sua eternidade.